a gente deu uma leve recapitulada no que é um problema que a gente resolveu na aula anterior, que é o problema do cálculo integral, o problema de calcular áreas, e enunciamos um segundo problema, que é o problema de calcular derivadas. E é o que vamos continuar avançando aqui pra frente. Então tá bom, vamos lá, cara. O que é de fato uma derivada? Vou começar fazendo com você o que o Fermat fez, né? Já ouviu falar no Pierre de Fermat? O cara do último teorema de Fermat? O livraço, inclusive. O último teorema de Fermat, conta a história desse problema e tal. Foi um matemático ali do século XVI e XVII. Não era um matemático, não, ele era um jurista, né? É um cara formado em direito e tal, um advogado, etc. Ele na real, fazia matemática por hobby, mas o cara era absolutamente genial, né? E ele começa a construir umas ideias que depois os caras, o Newton e tal, vão sofisticar e de fato formalizar. Mas quem começou a inventar o cálculo diferencial, o método para calcular retas que tangenciam curvas, foi o Fermat. E aí, cara, para a gente enunciar isso, vou resolver um problema com você à la Pierre de Fermat, tá bom? É um problema matemático que é o seguinte, eu não escrevi ele aqui não, mas é o seguinte, considere um paralelepípedo reto-retângulo, uma caixa de sapato, tá bom? A base desse negócio é um quadrado de lado x e a altura é um h qualquer. A pergunta é, existe uma restrição na verdade, né? Deixa eu enunciar o problema. Existe uma restrição que é, duas restrições. Primeiro, a base é um quadrado, beleza? A base é um quadrado, e se você somar a altura dessa caixa, mais a largura, mais a profundidade, dá 45. Então você pode desenhar essa caixa como você quiser, desde que a base sempre seja um quadrado e que a altura mais largura mais profundidade sempre dê 45. Então tem uma restrição ali para as dimensões da caixa. Então você pode construir, cara, uma infinidade de caixas possíveis, desde que isso aqui seja satisfeito e desde que a base seja um quadrado. A pergunta é, qual é o valor de x que maximiza o volume da caixa? Maximiza o volume da caixa. Então vamos lá, cara, deixa eu te mostrar aqui então, né? Quais são as possibilidades de caixas que poderíamos desenhar. Cara, você pode começar com uma base quadrada, que é um quadrado bem pequititinho. Tipo como? Tipo assim, ó, vamos lá aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Tá bom daqui, ó, pronto. Essa aqui é uma possibilidade. Então, ó, quadrado de lado x, perfeito? Massa. E aqui temos uma certa altura, beleza? Tá aqui. Pronto, aqui, ó, vamos lá, vamos colocar, pronto. Isso aqui seria uma possibilidade. Perfeito? Então tá aí. X e... Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Beleza? X e o H. O H estaria aqui. Você poderia, por exemplo, fazer um X maior, né? Então aqui, ó, eu aumentei a base, correto? Se eu aumentei a base, o que eu teria que fazer? Cara, como a largura mais profundidade mais altura tem que ter uma dimensão, uma soma constante, se eu aumentei a largura e profundidade, que é o valor de x, eu vou ter que diminuir a altura para compensar, sacou? Verdade, vou ter que diminuir a altura para compensar. Então a altura aqui vai ter que ser menorzinha, sei lá, desse jeito aqui, você entendeu? Bom, você já sacou o problema, né? Tá, existem uma infinidade de caixas, né? Eu quero só te mostrar aqui que de fato existem meio que infinitas caixas que você poderia desenhar. A caixa aqui tá saindo um pouco torta, né? Mas você identificou aí qual que é a treta, né? Beleza, tá aqui, ó. Existe uma infinidade de caixas que você pode desenhar, beleza? Variando x e h, desde que x mais h dê 45. Então, duas coisas existem. Então, primeiro ele falou, altura mais largura mais profundidade. Altura, h, profundidade x, largura x. Isso tem que dar 45. Então, x mais h dá 45. Ou seja, 2x mais h dá 45, perfeito? E nós vamos agora simplesmente destacar essa expressão. Opa, vou pegar uma outra cor aqui, pegar um vermelhinho. Então vamos destacar isso aqui. Fechou? 2x mais h é igual a 45. E aí, cara, beleza, então isso aqui é uma restrição. O que você quer fazer? Você quer maximizar o volume. O volume de um negócio desse é o quê? É a área da base vezes a altura, né? A área da base é x ao quadrado, né? Vezes a altura, h. X ao quadrado vezes h. Que podemos abrir esse negócio aqui e encontrar que o volume
ele seria o quê? X quadrado vezes H. Ora, no lugar de H, eu posso colocar o quê? 45 menos 2x. No lugar de H, a gente põe 45 menos 2x. Então, aqui no lugar de H, vai entrar 45 menos 2x. De onde, meus amigos, achamos uma expressão que eu vou escrever assim, ó, V de x. É o volume em função de x, que seria o quê? X quadrado vezes menos 2x vai dar menos 2x ao cubo. Então, é menos 2x cubo. E aqui você vai ter x quadrado vezes 45, mais 45x quadrado, mais 45. Deixa eu jogar um pouquinho para o canto, x quadrado. E essa, cara, é uma expressão que te fala qual que é o volume dessa caixa para cada valor de x que você escolhe, em que x é o lado do quadrado, da base. E uma função, cara, não tão trivial, né? Uma função do terceiro grau, né? É uma função polinomial do terceiro grau. Então, assim, né, a máxima e mínima, talvez x do vértice, y do vértice, não tem muito isso. Inclusive, se você quiser, né, você poderia jogar num programa e tal, jogar no Google aí, e ter o gráfico disso. Eu desenhei isso aqui só de curiosidade, só para ilustrar. Essa aqui é a função v de x é igual a menos 2x cubo mais 45x quadrado. Ah, não, como é que você sabe qual que é esse gráfico e tal? Então, não vou discutir muito isso aqui agora não, só confia em mim, se você der um Google nisso aqui, você vai achar esse gráfico. Existem formas, usando o cálculo integral diferencial, de saber a cara desse gráfico, mas isso não nos interessa nesse momento. Essa é a cara do gráfico. O que é bem razoável, você para pensar, pô, se o x zera aqui, o volume é zero. Se o x é zero, naturalmente o volume é zero. Por quê? Porque se o x é zero, é porque minha base tem área zero. Então essa caixa não existe. Então, de fato, existe uma raiz aqui, quando o x zera, beleza? Perfeito. E como é de se esperar, existe um máximo, né? Como eu tenho restrições limitadas, eu consigo, né? Talvez alguém poderia especular isso já, talvez desenhar de um jeito, escolher o x de um jeito que o volume seja máximo. Porque a restrição é essa, o 2x mais h tem que dar 145. Então, altura mais largura mais profundidade tem que dar 145. Mas talvez eu consiga desenhar esse treco de um jeito que o volume seja o maior possível. E, de fato, a cara desse gráfico é condizente com isso. O que a gente quer calcular? É isso aqui. Né? Ah, é o vértice de uma parábola. Não, isso não é uma parábola, cara. Isso aqui é uma função do terceiro grau. Não é uma função do segundo grau. É um negócio um pouquinho mais complicado. Então, o que você quer calcular é isso, cara. É o valor de x que possibilita maximizar o volume. Aqui, o seu volume é máximo. Volume máximo. Né? É isso que você quer. Você fala, beleza, você quer achar o valor de x que te dá o volume máximo. Cara, o que o Fermat pensou? Uma pessoa legal, cara. Eu quero descobrir que ponto é esse, né? De algum jeito. Pô, o que tem de peculiar nesse ponto? O que tem de particular nesse ponto? Aí o Fermat pensou assim, porra, olha que foda, velho. Fermat. Presta atenção, isso aqui é o Fermat. Porra, velho, respeita o maluco. Olha só, ele pensou assim, cara, eu vou escolher dois valores de x, porque eu quero descobrir isso. Qual que é o valor de x que me dá o volume máximo? Qual que é o valor de x que maximiza o volume dessa caixa? O Fermat pega, cara, vamos pegar dois valores de x, A e B. Dois valores diferentes, né? Então, A diferente do B. Beleza? Desde que A é diferente de B, mas V de A é igual a V de B. Correto? Entendeu? Então, escolhe dois valores de x, A e B, diferentes, porém, que tenham o mesmo volume associado a eles. Pode ser? Beleza? Visualizando no gráfico, são dois valores distintos de x que possuem o mesmo y, o mesmo volume associado a eles, né? Então, pensando no problema eu vou escolher dois valores diferentes de x que vão me dar configurações distintas de caixa, mas duas caixas que tenham o mesmo volume. Perfeito? Tá, beleza. Ou seja, existe uma reta horizontal que conecta esses dois pontos. E aí, meu irmão, aí o cara é inteligente, né? Aí o Fermat pensa, cara, o que acontece se eu fizer esse ponto A se aproximar do ponto B? Então, eu vou fazendo o ponto A se aproximar do ponto B, sempre mantendo A diferente de B, mas sempre mantendo V de A igual a V de B. Ou seja, vamos para o próximo. Tá aqui. Seria isso. Então, aproximei A de B, beleza? Então, esses dois pontos, eles se aproximaram um pouco, mas eu continuo mantendo A diferente de B e V de A é igual a V de B. Tá bom, o que vai acontecendo então? Os pontos vão se aproximando, beleza. Essa reta, o que aconteceu? Essa reta que era cinza, ela tá subindo. Você concorda? Então, voltando aqui para o mesmo desenho, vai ficar mais fácil, é como se o novo A tivesse aqui,
deixa eu colocar aqui, seria um A', e o novo B tivesse aqui, é um B'. Então aqui a nossa reta cinza agora, ela tá aqui. Ah, tá. Então essa reta cinza vai subindo. À medida que o A se aproxima do B, essa reta cinza vai subindo. Ela vai subindo até um ponto em que acontece isso. Se o A chegasse a ser igual ao B, ela ia tocar a função no único ponto, né? E daí para frente essa reta ia simplesmente deixar de tocar a função. Então esse é o movimento da reta. O movimento da minha reta é ir subindo e subindo e subindo até tocar a função no único ponto e depois subir e não tocar a função em um ponto. Tá. Interessante. Cara, beleza. Então o que o Fermat falou? Falou, cara, então eu vou começar escrevendo isso. Eu pego dois valores de x diferentes, beleza? X igual a A e x igual a B, desde que V de A seja igual a V de B. E depois eu vou ver o que acontece se o A for praticamente igual a B. Porque se o A for praticamente igual a B, aí eu tô aqui, né? Aí eu tô aqui, bem naquele ponto lá em cima, né? Que é o ponto que a gente quer chegar. Fala, pô, vou tentar equacionar isso aqui. Então vamos lá. Então vamos equacionar. Seja, faz sentido? Esse é o argumento do cara. Então seja x é igual a A, x1 igual a A e x2 é igual a B, tal que x2 é igual a B, x2 é igual a B, tal que V de A é igual a V de B. Não é isso? Beleza. Então vamos começar equacionando. Equacionando o quê? Uai, o que é a função V de x? A função V de x, que dá o volume em função do x, ela é o quê? Ela é menos 2x³ mais 45x². Então vou copiar. Tá aqui, ó. Então vou deixar aqui, ó, destacado. Essa é a função, tá bom? Então vamos equacionar. Então a gente vai equacionar o quê? Que o V de A é igual ao V de B. O que é o V de A? É eu colocar x igual a nessa expressão. Sacou? Então vou até copiar na tora mesmo. Vou jogar aqui, mudar de cor, beleza? Mas é isso. É simplesmente você colocar, x igual a nessa expressão. Perfeito? Copiei aqui. E isso tem que ser igual ao V de B, que é eu colocar x igual a B nessa expressão. Perfeito? Então tá. Então eu vou só trocar aqui o x por A, beleza? Então aqui, ó, A ao cubo, A ao quadrado. E aqui eu vou trocar o x por B. Não é isso? B ao cubo e aqui B ao quadrado. Perfeito. Vamos juntar o que tem quadrado e o que tem cubo. Pode ser? Então ficaria assim, ó, 45 que multiplica A2 menos B2. Perfeito? O que eu juntei? Juntei 45A2 menos 45B2. Fatorando 45 fica A2 menos B2. Ok. Beleza. Vamos juntar o que tem B ao cubo. Então seria aqui, ó, igual a 2 que multiplica A ao cubo menos B ao cubo. Ou seja, juntei aqui o menos 2B ao cubo com esse cara aqui, que era menos 2A ao cubo, do lado de lá é um mais 2A ao cubo, fatorando 2, fica A ao cubo menos B ao cubo. Perfeito. E agora? Pô, agora a gente vai usar alguns produtos notáveis, né? Então aqui, ó, 45, o que é A2 menos B2? É A menos B vezes A mais B. Produto da soma pela diferença. Beleza. O que é a diferença de cubos? Você lembra desse? Esse é um produto notável um pouquinho mais sofisticado, né? É A menos B, que multiplica A2 mais AB, mais B2. Fechou? Na dúvida, multiplica isso aqui, ó. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Faz a distributiva aqui, você vai ver que a conta vai fechar. Beleza, esse aqui é um produto notável, diferença de cubos. Perfeito. Aí, cara, o que o Fermat fez? Olha só, aí aqui vai surgir talvez uma certa dúvida, que é natural, que ela apareça no cálculo porque você está mexendo com infinitesimais, com aquele negócio esquisito que a gente discutiu em aulas anteriores. Em tese, eu nunca vou fazer o A igual a B. Eu vou fazer o A aqui, o A aproximadamente igual a B. Eu vou fazer o A se aproximar do B ao máximo. Mas assim, sempre cabe um cabelinho entre eles, um cabelímetro. Né? Ele está quase se aproximando, né? Ele está quase um beijando o outro. Mas é isso, então eu vou fazer esses dois pontos, né? X igual a A, X igual a B, se aproximando, mas é que eles estão quase se beijando. Cara, vocês estão quase se beijando aqui, ó. O A está aqui, o B está aqui. Então, ó, vamos lá. O X igual a A seria esse cara e o X igual a B seria esse cara. Tá vendo? Beleza. Eles são diferentes, mas eles são diferentes, velho. De modo que, ó, um ponto tá aqui, e a reta que une os dois é praticamente a reta tangente à curva. Você tá sacando? Olha só como é que a gente está conseguindo
formalizar, deixar mais precisa uma definição de reta tangente. Você entendeu? Se o ponto A, se o x igual a A se aproxima do x igual a B, aqueles dois pontos vão se aproximando na curva, se aproximando, de modo que eles estão quase se beijando, de modo que quando A é praticamente igual a B, a reta que une os dois, ela vira praticamente uma tangente à curva naquele ponto. Então você está vendo que a gente está trilhando um caminho de talvez conseguir definir de forma mais precisa o que é uma reta que tangencia uma curva. Olha que bonito. Pô, foda, hein, velho? Tá entendendo? Mas é isso, considere que o A, ele sempre vai ser diferente do B. Mas eles vão se aproximar tanto que eles vão quase se confundir. Entendeu? Eles vão quase se confundir. Vai ser quase impossível em distinguir os dois. É como, sei lá, se o A fosse, só pra você entender, sei lá, se o A fosse 1, o B seria 1,0000000001. Você entendeu? Não é a mesma coisa. 1, só zeros aqui, né? 1 mesmo, beleza. De 1,0001, entendeu? Porra, é diferente, mas, meu irmão, porra, é quase igual. Se você der, quanto de zoom que eu teria que dar para distinguir esses caras, né? Agora, imagina mais do que isso. O A é 1 e o B é 1,000200 zeros e 1, entendeu? Porra, então o A ainda é diferente do B, mas eles são tão próximos que é quase impossível distingui-los. A olho nu, por exemplo, fica impossível. Você precisaria de um ultramicroscópio para distinguir, mas eles ainda são diferentes. Né? Mas eles são diferentes de um tanto mínimo, de um tanto infinitesimal. Beleza, é isso. Então o A é diferente do B, mas eles se aproximam um tanto a ponto de quase se confundir, a ponto de que tá aqui, ó. Um ponto tá aqui, o outro tá aqui. Quando eu uno os dois, eu tenho praticamente a tangente à curva. Você entendeu? Olha que foda, hein, velho? As ideias do Fermat. Pois é. Então, o A sendo diferente do B, mesmo que eles sejam muito próximos, se o A é diferente do B, né, eu sei que isso aqui nunca vai ser zero. O A menos B nunca é zero. Vai ser muito próximo de zero. 0,000000001. 200 zeros e 1. Zero não é. Se não é zero, eu posso dividir os dois lados da equação por A menos B e cancelar isso. Eu não poderia cancelar se o A fosse igual a B. Porque se o A fosse igual a B, A menos B seria zero, e dividir por zero dá pau e estragar a conta inteira. Mas ele não é igual a B. Ele é muito, muito próximo. Infinitamente próximo, mas é diferente. Perfeito? Ok. Olha que doido. Porra, que foda, hein? Pois é. Tá, então o que eu tenho? Então agora eu tenho isso aqui. Eu tenho que 45, que multiplica A mais B, é igual a 2 vezes A2 mais AB mais B2. E agora, meu amigo, eu vou fazer o seguinte. O que a gente está discutindo o tempo inteiro não é que a gente está fazendo o A praticamente igual a B. Então eu me inseri isso na conta. O A é praticamente igual a B. Não chega a ser igual, por isso inclusive que eu posso cortar, mas eles estão tão próximos, que, meu irmão, é muito difícil distinguir eles. Então é como se fosse quase que uma aproximação. Isso aqui que eu vou fazer na linha de baixo. Uma aproximação muito boa, porque o A é muito próximo do B, mas não é igual a B, mas beleza. Então se o A é praticamente igual a B, então essa conta, ela vai ficar como? Essa conta aqui, eu vou só trocar, por exemplo, no lugar de B eu vou colocar A, porque é isso que é a nossa aproximação, né? O A é praticamente igual a B. Então aqui no lugar de B eu ponho A. Aqui no lugar de B eu ponho A, então vai ficar A vezes A. E no lugar de B aqui eu ponho A. Como é que fica esse negócio? Aqui você vai ter A mais A, 2A. Então aqui é 45 vezes 2A. É igual a 2 vezes A ao quadrado, mais A vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. 3A ao quadrado. Divide os dois lados da equação por 2. Daqui você vai ter que A ao quadrado é igual a 45 dividido por 3, 15. É igual a 15 vezes A. Beleza ou não? Perfeito. Bom, o A não é zero, né? O A ele é um valor de x. X é o quê? Aqui, ó, o A, volta aqui. O A e o B são valores de x. E x é o lado da nossa caixa. E o lado da nossa caixa não é zero. Portanto, eu posso dividir por A os dois lados. E aqui, cara, eu chego que o A é igual a 15. E, meu amigo, A igual a 15 é a solução não aproximada, mas exata para o nosso problema. Se você jogar num gráfico, cara, você vai ver que é justamente aqui quando o x vale 15 que o seu volume é o maior possível. Olha a ideia do Fermat para achar o ponto que maximiza o volume da nossa caixa. Então, vou pegar aqui, ó, o que a gente está dizendo é que o A, lembra, o A é o valor de x aqui, ó. X é igual a A e x é igual a B. Então, A e B são valores de x. Então, eu acabei de te mostrar que, então, daqui, ó,
Deixa eu colocar no nosso gráficozinho. Beleza? Tá aqui. Em x igual a 15, o volume desse treco é máximo. Beleza? E qual que seria o valor desse volume? Aí você poderia calcular. Inclusive, qual que seria essa caixa, se a gente quiser terminar de resolver o problema? Olha que interessante, cara. A caixa, ela teria qual dimensão? Vamos lá. Quem que é o H, a altura? É 45 menos 2x, né? 2x, 2 vezes 15, 30. 45 menos 30, 15. Então a minha caixa teria aqui o x, 15, 15, e a altura é 15. Pô, o negócio virou um cubo, hein? O cubo, então, maximizaria o volume. Curioso, né? A figura mais simétrica, né? O polígono regular. Pois é. Então a figura é um cubo. Então virou aqui no fundo, né? A caixa mais eficiente, mais otimizada, que tem um maior volume, no fundo é um cubo. A altura igual a largura igual a profundidade, é igual a 15. Qual que seria o volume máximo aqui? Você pode calcular, seria 15 ao cubo, se você quiser. Ou você poderia simplesmente jogar e calcular o V de 15, tá? Que é o V de x, né? Joga x igual a 15, que você vai achar quem que é o volume máximo. Mas enfim, não era esse o nosso problema. Onde nós queremos chegar? Olha a genialidade do Fermat. No fundo, você concorda comigo que olhando para o gráfico, olhando do ponto de vista geométrico, o que a gente está desenvolvendo é um método para encontrar retas que tangenciam uma curva. Entendeu? O que eu estou calculando aqui é um problema mais geométrico, mais concreto, para você entender o que está rolando, mas, então eu achei aqui qual é o valor de x, né? O lado da base de um paralelepípedo que maximiza o seu volume, perfeito. Mas, vamos voltar aqui. Você concorda que de algum jeito o nosso método é isso? Pega o A diferente do B, desde que eles tenham o mesmo Y associado a ele, a mesma ordenada, vai aproximando o A do B até um beijar o outro, beleza? E quando eles estiverem quase se beijando, o A é praticamente igual a B. No limite em que A tende a B, no limite, o limite é o que mesmo? Eu não consigo mais aproximar. Não tem mais nada entre eles, o A é quase igual a B. É quase impossível distinguir um do outro. O A não chega a ser igual a B, de modo que eu posso fazer a simplificação, dividir por A menos B, não estou dividindo por zero, mas ele é tão próximo que é praticamente indistinguível. Aqui eu posso, por exemplo, trocar o A por B. Sacou? E aí o que poderia para muitos parecer uma aproximação é um cálculo exato. Se você jogar o x igual a 15, meu irmão, você acha o pico dessa função. Então, você conseguiria achar a equação da reta que tangencia, por exemplo, a curva nesse ponto. Olha que doido! Você fala, velho, esse Fermat era foda, hein? O cara era esperto, hein? O cara era embaçado. O cara era embaçado. Então, eu quero que você entenda algumas coisas aqui. A primeira delas é que, ao fazer o A se aproximar do B, eu consegui fazer um processo que talvez você tá cheio de dúvida aí, é meio indigente. Você fala, pô, cara, se você substituísse o A igual a B aqui, ia dar pau, porque ia ficar 0, 0, não ia poder cortar. Sim, por isso que eu não substituí, não sou bobo. Eu sei que é dar pau, mas eu sei que o A não é igual a B. Eu posso fazer essa simplificação. No fundo, o que eu fiz foi... Só para você entender, na prática, o que a gente fez foi... Considere o A diferente do B. Elimine todas as complicações. Elimine todas as indeterminações. Dividir por zero é pau. Indeterminação é treta. Elimine todos os pecados, problemas matemáticos, todas as tretas. Coisa de zero, dividir por zero, não sei o quê. Até aí, considere que o A é diferente do B. Foi quase isso. Considere que o A é diferente do B, elimina os problemas, eliminou os problemas, aí você pode fazer que o A é igual a B. Porque aí você já eliminou o problema e agora você tem uma conta mais limpa. Se eu colocasse que o A é igual a B aqui, ia dar pau, cara. Porque ia aparecer 0 e 0. Eu não conseguia avançar na minha conta. Ia falar que 0 é igual a 0. 0 é igual a 0, ok, é verdade, mas eu não consigo avançar minha conta. Ia travar. Então não ia dar pau, não é que é mentira. Se eu coloco o A igual a B, ia ficar 0 igual a 0, tá correto, mas travou a conta, não consigo avançar. Mas o meu A não é igual a B. Ele é infinitamente próximo, mas diferente de modo que eu posso cortar. Então, ou seja, considere que o A é diferente do B, simplifique esse negócio, elimine as tretas e depois que ele estiver eliminado, considere que o A é praticamente igual a B, porque eles são tão próximos que são indistinguíveis. São tão indistinguíveis que sua resposta não é uma aproximação, mas é uma resposta exata. E você pode falar, velho, achei estranho, isso aqui não é exato, isso aqui é uma aproximação e tal. E é de se esperar que você ache estranho. Né? Lidar com o infinitesimal, o infinitamente próximo, é bizarro. Foi o nosso começo, cara.
As primeiras aulas eram sobre isso, sobre infinitesimal, ninguém entendia isso aqui. Mesmo na época do Fermat, do Newton, Leibniz, a galera não entendia isso direito não. Depois que foram formalizar esse conceito de limite e entender, mas a galera ia fazendo essas contas e é muito doido, é muito foda, é muito bonito, mas tem umas lacunas que você fala, velho, que trem esquisito, véio. Como assim? Aqui eu considero que o A é diferente do B e daí pra frente eu considero que o A é igual a B? Perfeito. Essas perguntas são excelentes, elas têm que existir e você precisa se acostumar e se acomodar com elas. Beleza? Entender esse processo com elas existindo. Perfeito? Então, cara, o que a gente fez? Qual que é a conclusão? Tá? No fundo, o que a gente criou foi um método que possibilita a gente calcular tangentes à curva. Como que você calcula uma reta que tangencia uma curva? Vamos lá. Aí como é que chama? Geometria analítica. Geometria analítica aqui, ó. Considera aqui, ó. Tem uma função f de x. Então eu peguei um ponto x0. E depois eu avancei um tanto ΔX. Então eu vou ter o ponto que x0 mais ΔX. Perfeito. Então esse tantinho que a gente avançou vale ΔX. Perfeito? x0 mais ΔX. Correto. Aqui você tem quem? Um f de x0 ou um y0, né? y0 é igual a um f de x0. Perfeito. Nesse outro ponto aqui, o que você vai ter? O que você vai ter é o quê? É um y de 0 mais ΔX, né? Vou colocar um y0 mais ΔX. Vou colocar um y1 aqui, né? O y1, né? Que é o quê? Que é um f de x0 mais ΔX. Correto? É eu pegar e avaliar essa função aqui no ponto x0 mais ΔX. Perfeito? Então eu ponho aqui, ó, x0 mais ΔX, eu acho o f de x0 mais ΔX. Perfeito, são 2 pontos. Suponha que seu problema é calcular a reta que tangencia a função desse ponto. Só que, vamos lá. Deixa eu copiar essa figura, porque depois eu vou querer ela um pouquinho mais limpa, tá bom? Vou usar até 3 versões, não, 3 não vai caber, né? Então vamos lá, 2 versões dela. Vamos lá. A geometria analítica diz o seguinte, ó, traça a reta que contém esses 2 pontos aqui. Perfeito? É uma reta secante. Essa reta é uma reta secante. Corta a curva em 2 pontos. Essa é a definição de uma reta secante. Qual é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular desse negócio aqui, né, é a tangente desse ângulo. Aqui, ó. A tangente desse ângulo. Isso é o que a gente chama de derivada. Mas a gente vai chegar lá já já, calma. Derivada não é um coeficiente angular? É um coeficiente angular. Vamos lá. Como é que você calcularia esta derivada? Vamos lá. Você calcularia assim, ó. A tangente de alfa. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Que seria o quê? ΔY sobre ΔX. Né? Aqui, ó. Isso aqui seria o nosso... Vou colocar aqui, ó. ΔY. Pode ser? ΔY. Ah, tá. ΔY. Ou se você preferir, eu posso chamar de ΔF, né? Já que eu estou chamando de f de x, se você preferir, você pode chamar de ΔY ou ΔF. Você que sabe. Beleza, se você soubesse quanto vale essas coisas, ΔF. Então, ΔF sobre ΔX. Isso, cara, é uma formuleta da geometria analítica. Tá? Isso aqui você deveria saber. Né? Fez as aulinhas de geometria analítica ali e tal, a gente constrói isso. O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Aqui eu só mudei. ΔF sobre ΔX. Isso aqui você sabe. Isso aqui não tem nada de novo. Qual que é o ponto? Então o que seria isso? Né? Seria o quê? Só para você entender. Aqui, ó. O que é o ΔF? O ΔF seria o f de x0 mais ΔX menos o f de x0. É isso, variação. É isso aí. Aqui, ó. Vamos lá. Vou deixar assim. Perfeito? Tá. Até aqui nada de novo, né? Isso aqui é conhecimento de geometria analítica. Você tem que ter esse conhecimento. Não, eu não vi, velho. Vai lá no módulo, nos módulos de geometria analítica. Esse aqui é o módulo 1 ou 2 de geometria analítica lá, no lições de matemática. Beleza? Tá, a gente constrói essa equação. Ah, só pra você entender. Você não entendeu aqui, ó. Vamos lá. O f de x0 mais ΔX é tudo isso. Se eu removo disso o f de x0, o que me resta é justamente o que? Esse tamanho, que é o nosso ΔF. Perfeito? Ah, tá. Então o f de x0 mais ΔX menos o f de x0 vai me dar o ΔF, né? A variação. Tá, beleza. Então isso aqui não tem segredo nenhum, não tem nada de novo. Não tô entendendo nada, pelo amor de Deus. Isso aqui é geometria analítica,
tá bom? Então isso aqui é como calcular o coeficiente angular de uma certa reta. Dá 2 pontos. Dá os 2 pontos. Só qual que é a manha? A manha é, faça o ΔX ser cada vez menor. Ou seja, faça esse ponto aqui, da direita, né, se aproximar do ponto da esquerda. Pode ser? Pô, beleza. Então se ele vai se aproximar, então eu vou diminuir cada vez mais o meu ΔX. Isso. Então o que a gente vai fazer? Então eu vou até remover algumas coisas que eu acho que vão acabar mais poluindo aqui o nosso desenho. Então deixa eu tirar esse cara aqui e tal. Quero só que a gente visualize geometricamente aqui o que está rolando. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo remover esse ponto. Perfeito. E agora, vamos lá. Então agora eu aproximei, né? Aproximei. Então o ponto, por exemplo, veio parar aqui. Opa. Então aqui, ó. O ΔX ficou menor. Ah, tá. Então um ponto se aproximou do outro. Então o ΔX, ele é o quê? Ele é esse pedacinho, cara. Esse cara é o ΔX. Perfeito. Então agora, ó, meu novo ponto veio parar aqui. Deixa eu desmanchar esse aqui, ó. Esse cara não tá aqui mais. Perfeito. Ele veio parar aqui. Vou continuar aqui, conectar a nossa curva aqui, né? Uma curva contínua. Perfeito. Olha só que interessante. O que acontece com a nossa reta que era secante? Você concorda que ela vai se aproximando da tangente? O que seria a reta que tangencia essa curva? Agora a gente pode dar até uma definição formal. A reta que tangencia a curva neste ponto, em x0, é exatamente a reta dada por esse coeficiente angular quando esse ΔX é praticamente zero. No limite em que ele vai a zero. Porque você poderia, talvez, continuar. Vamos lá. Você poderia não, nós vamos continuar. Pô, pera aí. Deixa eu diminuir um pouquinho esse cara aqui. Vou deixar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho esse cara aqui. E agora a gente vai fazer, então, o último caso, né? O último caso nosso aqui, então, é que, quando, meu irmão, os pontos, o ΔX, ele é tão pequeno, mas ele é tão pequeno, que aqui, ó, vamos lá, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos pegar o nosso ΔX. Mas não é tão pequeno que a olho nu você não consegue distinguir. Então, olha só, o que acontece se esse seu ΔX for praticamente zero? Ele não chega a ser zero não, mas ele é praticamente zero. Meu irmão, tá aqui, ó. Tá vendo? É estreito pra caramba aqui, ó. Tá vendo? O x0 tá ali e o x0 mais ΔX tá aqui. Falando, nó, velho, tá cabuloso o negócio. Não dá pra você distinguir, velho. Esse é o x0, perfeito. E esse aqui, ó, deixa eu desmanchar esses caras, pra gente não confundir. Esse aqui eram os pontos antigos, né? Esse cara aqui é o seu x0 mais ΔX. Entendeu? O ΔX, meu irmão, é um cabelímetro. É um pentelésimo. É um... Então, aqui, ó, o seu ponto tá aqui. Mas aqui você ainda tá conseguindo distinguir. O que a gente quer, velho, é ficar indistinguível. Nós não vamos conseguir brincar, mas você já entendeu onde eu quero chegar. O que acontece se esses pontos vão se aproximando? A reta que cruza esses dois pontos, aquela reta secante, você tá entendendo, cara? Ela vai se tornar tangente. Então aqui a gente passa a ter uma forma matematicamente precisa, matematicamente rigorosa de definir uma tangente, né? Que é o quê? A reta que tangencia essa função f de x, em x igual a x0, ela tem exatamente esse coeficiente angular aqui, dado pela geometria analítica, quando o ΔX é praticamente zero. Então a gente fala que a reta, ela é a tangente, e chama-se tangente justamente porque o coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo também, é o limite, a gente escreve assim, em que esse cara tende a zero. Foi mais ou menos isso que a gente fez ali na ideia do Fermat. O A menos B tendia a zero, o A tendia ao B, um ponto se aproximava do outro, de modo que eles eram praticamente indistinguíveis. Quando eles forem praticamente indistinguíveis, quando o ΔX for praticamente zero, mas não chega a ser zero, mas ele está tão próximo de zero quanto você quiser. A distância entre eles zero é infinitesimal. Então, o que vai acontecer no nosso desenho? O que vai acontecer é que esses dois pontos vão se aproximar tanto, que é como se aqui, ó, um tivesse aqui e o outro tivesse aqui. E a reta que passa pelos dois se torna a tangente à curva. O que a gente ganhou de graça aqui? Uma forma matematicamente precisa, que a gente não conseguia antes, de definir o que é uma reta tangente a uma curva. Né? Olha que doido. E isso, meus amigos, é o que a gente chama de derivada. Tá bom? Então aqui, ó,
algumas formas de você representar. Ah, tá. Nesse limite, né, uma outra forma de você representar a derivada, se você quiser, uma outra notação, é a notação do Leibniz, que eu acho até bem mais útil, é essa aqui, ó. Olha que bonita a notação do Leibniz. É o seguinte. Cara, o ΔX é tão pequeno, mas é tão pequeno, que a gente vai chamar ele de dx. O dx é um infinitesimal. É um deslocamento de deslocamento, é um deslocamento infinitesimal em x. Então o ΔX é um intervalo em x. O dx, ele é um infinitésimo. Ele é um trem assim, ele é um cabelinho, ele é um nada. Ele é um, entendeu? É aí, ó, x0 mais dx. O dx é isso aqui. O dx, meu irmão, dá um zoom, você nem enxerga. O dx é um mijinho. Isso é um dx. Você entendeu? Ah, olha que bonita a notação. E se eu sofro um deslocamento dx, isso vai gerar na minha função um deslocamento vertical df. Então, a notação do Leibniz, eu acho ela legal porque ela, de algum jeito, ela carrega dentro dela uma familiaridade com a equação que a gente já conhecia, que é a equação da geometria analítica. ΔY sobre ΔX, ou dy dx. No caso, né, ΔF sobre ΔX, ou df dx. Beleza? Então, no limite, beleza, em que esse negócio tende a zero, isso aqui é o df dx. Ele se torna o quê? Ele se torna o coeficiente angular da reta tangente, e não mais da reta secante. Então, a tangente de alfa, beleza, eu tenho uma reta secante, mas no limite em que o ΔX tende a zero, essa reta ela vai se aproximando aqui, ó, cada vez mais aqui, ó, esse ponto ele vem se aproximando. Então, ora, esse ponto tá aqui, e aí minha reta secante é essa. Beleza, aí o ΔX fica menor, aí esse ponto vem parar aqui. Minha reta secante é essa, você entendeu? Aí o ΔX fica menor, aí o ponto vem parar aqui. Aí minha secante é essa. E aí, meu irmão, quando o ΔX tende a zero, a sua reta vira a reta tangente, né? E aí a gente não usa mais ΔF sobre ΔX, e sim df dx, para expressar essa ideia de que é um infinitesimal. Olha que foda. E aí tem algumas notações importantes que vale a pena você conhecer, né? Então aqui eu construí, acho que da forma mais intuitiva que eu consigo, ok? E aí quais são as notações? Então aqui, ó, vamos lá. O coeficiente angular, ou a derivada. Então a derivada é um coeficiente angular? Isso, é um coeficiente angular da reta que tangencia a função f de x em x igual a x0 é dado por, então a gente representa como f' de x0. Como que a gente lê isso? É a derivada da função f em x igual a x0. Como que a gente calcula isso? É basicamente esse cálculozinho aqui, beleza? É o cálculo da geometria analítica no limite em que o ΔX vai para zero. Então seria que é o f de x0 mais ΔX menos o f de x0 sobre ΔX. Só que isso aqui é uma aproximação. Agora, quando eu pego o limite em que o ΔX vai a zero, isso aqui fica exato. Então, uma outra forma de representar é o df dx avaliado em x é igual a x0. Então, as várias formas de ler esse negócio. Temos aqui a derivada da função f em relação à variável x, avaliada em x igual a x0. A gente põe esse traço aqui e põe x igual a x0. Está avaliada em x igual a x0. Né? Assim, desse jeito, fica mais intuitivo. É uma notação do Newton. Né? O f' de x0. F' quer dizer derivada. Então, f de x é a função. F' de x é a derivada de x. No caso, avaliada em x igual a x0. Então, isso vai me dar o coeficiente angular da reta que tangencia a curva f de x em x igual a x0. Você falando cabuloso, Fermat. Mas como é que eu calculo esse limite? Eu não entendi. Que cálculo é esse? Você inventou uma operação nova. Cara, a gente acabou de calcular, velho. No exemplo do Fermat. É você fazer uma coisa se aproximar infinitamente da outra até elas quase se beijarem. Até elas serem praticamente iguais. Então a gente já calculou, cara, intuitivamente isso no problema do Fermat. Eu tô só colocando um nome. O que a gente fez aqui, ó, de algum jeito, a gente tomou dos dois lados o limite em que A tende a B. Né? O limite em que A tende a B, ou que o A menos B tende a zero. Tende a zero nunca é zero. Se nunca é zero, eu posso fazer a simplificação. Então, o x é o limite em que o ΔX tende a zero. O que significa? Significa que o ΔX é tão pequeno, que o seu olho não consegue nem enxergar esse tamanho. É um mijinho mesmo, sacou? Mas nunca é zero. Ele se aproxima do zero o quanto a gente quiser. Você fala, que é meio abstrato, meio impreciso. Sim, era na época. E os caras fizeram um cálculo com isso e a gente, inclusive, acabou de resolver um problema usando isso. Tá de boa. Fechou?